Agora, é importante entender que isso não vale só para fusão e aquisição. Como o Salibão falou, a evolução da empresa acaba levando a isso. Uma boa questão é como a gente identifica uma cultura tóxica. Tem alguns fatores que a gente pode olhar, né? Por exemplo, absenteísmo, total de afastamento. Nesse absenteísmo, hoje você tem a possibilidade, sobretudo por uma normativa que mudou já há alguns anos, de identificar quais são por problemas de saúde mental. Tem uma CID específica de saúde mental. No começo, há 5 anos atrás, isso era muito visto como mimimi e tal. Hoje a gente vê que é uma realidade inexorável. Eu participei já de um processo numa organização hiper top, muito ética e tudo, que de repente o líder principal de um negócio teve um desafio de saúde mental e teve que lidar. Hoje ele tá bombando, mas ele teve o natural, gente, entendeu, cara? Eu tenho que trabalhar. Então, é um outro índice. Turnover, rotatividade. Esses índices, eles começam a mostrar alguma coisa. E o tal do burnout, que tem a ver com essa lógica que eu falei da doença de saúde mental. É natural que isso aconteça em toda organização. Vamos deixar claro. Hoje, os índices de turnover, todas as organizações que eu converso têm tido desafios. Absenteísmo é outro ponto. Problema de saúde mental. Agora, eu tenho que observar esses dados e entender a causa raiz. Não posso normatizar isso. Ao entender a causa raiz, eu vou identificar se existe algum desses fatores sendo motivados ou por uma liderança inadequada, ou por um ambiente, né, um contexto, uma estrutura organizacional inadequada, que é aquilo que o Salibão falou. Às vezes a estrutura organizacional ela não está desenvolvida a contento para responder ao ambiente. Aí começa a haver insatisfação, insegurança e as agendas começam a mudar. Né? Então, o primeiro passo, me parece, né, Salibão, é entender como isso se expressa na sua organização. Né? E tem alguns itens, Sandrão, que a gente pode ver da questão da cultura tóxica. Por exemplo, se você tem uma empresa altamente colaborativa, ela não é tóxica. Ela ajuda as pessoas colaborando. Se você entra numa empresa e olha e vê cada um na sua, cada um no seu. Silos. As pessoas trabalhando de forma isolada. Cultura tóxica. Se você vê pessoas se sentindo pressionadas o tempo todo. Sim. Pressionadas. Você não vai conseguir que as pessoas realizem as coisas pressionando elas. O tempo todo. Você dá objetivo, dá o senso de urgência, Sandrão. Senso de urgência. Eu lembro que, cara, eu sou advisor, né, de uma grande universidade dos Estados Unidos, uma business school dos Estados Unidos, né? E eu fui durante muitos anos, né? E eu saí exatamente porque contrataram um líder tóxico, Sandrão. Um líder tóxico. Nossa, foi terrível. A hora que eu bati o olho no cara e via a maneira como ele se comportava, e toda vez que eu chegava, porque eu volto, né? Tem quadrão da Carolina do Sul, tem meu nome, já ganho um maior prêmio dado por meus alunos. E eu via os professores, diretores, as pessoas trabalhando oprimidas, mas assim, desesperadas. Assim, mas correndo para mostrar, sabe? A agenda política. Pois é, eu falei desde o primeiro dia que não ia dar certo. Bom, demoraram, o cara ficou 6 anos para descobrirem que não deu certo. Entendeu? Por isso que eu tô falando. Poder destrutivo. Exatamente, né? Tem mais. A hora que você vê que tua empresa não está inovando, está estagnada. Sim. Né? Não aberta a mudança. Exatamente, está estagnada, mesma coisa. Você vê uma empresa quieta, todo mundo com medo de falar, né? Ah, entendi. Essa história é muito boa, né, Salibão? É uma empresa que não é vocal, né, cara? As conversas acontecem nos corredores, mas exatamente. Ninguém não tem o que eles chamam de, em inglês open communication, né? Comunicação aberta. Muito obcecada com o lucro. Curto prazo. Muito obcecada com o lucro a curto prazo, né? Em vez de criação de valor, né? Você tem... as pessoas trabalham com medo de ser punidas, em vez de ter um mindset de crescimento, como nós falamos, do medo, né? Você tem altas críticas em vez de reconhecimento, né? Você tem muito turnover, como você falou, e pouca lealdade dentro da empresa, né? Você tem um ambiente de medo e não um ambiente que ajuda você a criar confiança, né? E um ambiente de microgerenciamento. Microgestão. E pouco empoderamento das pessoas. Vamos articular isso bem, né, Salibão? Esses elementos são importantíssimos, né? Tem uma liderança despreparada ou uma estrutura organizacional
mal formatada para esse novo mundo. Essa liderança vai buscar fazer o quê? Controlar todas as variáveis do negócio, porque é a forma que ela tem de se sentir segura. Controlar todas as variáveis do negócio, aí você tem alguns movimentos. A microgestão, que o Salibão comentou, ou seja, eu vou lá no buraco da agulha, coibindo a autonomia de todos e olhando no detalhe. Se você olhar no detalhe, sempre alguma coisa está dando errado na sua empresa, tá bom? Relaxa, né? E eu não dou autonomia para as pessoas. Ou você contratou mal, né? Ou você contratou mal, exatamente. Você tem que contratar bem para não Mas ter sempre que ficar... alguma coisa não vai dar bom. Como diz o Steve Jobs, eu falo assim, olha, eu procuro contratar os melhores para eu não ter que falar para eles o que fazer. Eu quero que eles façam para mim o que eu tenho que fazer. Né? Por isso que você tem que ser muito crítico na questão de quem você traz para dentro da empresa, para não ficar horrível, isso tá legal, funciona. Só que tem que ficar o tempo todo, né? E a microgestão não deixa de ser um sinal de mediocridade. Sim. Porque ao invés de você fazer o seu papel como líder, que é pensamento estratégico, cuidar da performance da organização, eu vou olhar se aquele indivíduo está fazendo aquilo. Alguma coisa está errado no seu sistema, mas às vezes alguma coisa é o comportamento do líder. Sim. Como eu disse, ele não tem segurança, ele não tem até autoestima para poder trabalhar uma lógica de que se ele delegar, ele não vai estar perdendo poder. No contrário, ele vai estar sendo empoderado. E um outro elemento que vem por trás disso, né, Salibão, que é oriundo a isso, são as agendas pessoais. Sim. São as agendas ocultas. Se a agenda do indivíduo, não importa se ele é dono, se ele é executivo, não importa o papel que ele tem ou ela tenha. Se a agenda do executivo, a agenda individual, for superior à agenda da organização, vai dar ruim. Sim. Vai dar ruim, porque o ego sobe. É o caso impressionante o poder que esses caras têm de fazer a empresa trabalhar para eles. Para ele, exatamente. A empresa não trabalha para gerar valor para todo mundo, trabalha para gerar valor para ele. Ele coloca a empresa de joelho. Ou ela, né? Ele ou ela. E assim, e não importa. Eu já vi isso acontecer com o empreendedor, Salibão. Não é só executivo, não. Coloca a empresa de joelho. Então, qual que é o efeito disso? De novo, eu vou ser prático mais uma vez. É performance. Vai dar resultado no bottom line, lá na última linha, na área de lucratividade. Dessa forma, combater a cultura tóxica é zelar por obter uma melhor produtividade para o negócio.